Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e manda esse vídeo para alguém que você acha que está precisando ouvir nossas histórias. Bom, já deixa aí seu comentário, um oi ou um emoji aí. Quero saber como você está se sentindo hoje. Põe aí nos comentários um emoji que fale como você está se sentindo hoje, que represente você hoje. Bom, vamos lá à nossa história. Gente, essa história é grande, garanto a vocês. Bora lá então. Dani, me chamo Alice, tenho 24 anos, atualmente moro no Centro-Oeste. Me mudei pra cá há 8 anos. Nasci numa cidade no interior do Tocantins. Não vou falar as cidades, pois essas histórias são bem pesadas. Eu conheci seu canal há alguns meses e fiquei completamente encantada com seu carisma e com a forma que você conta as histórias. Um beijo, Alice. Obrigada mesmo, tá? Desejo muito sucesso pra você. Amo te acompanhar e ouvir as histórias do canal enquanto eu arrumo uma casa. Meu marido sempre pergunta, já tá ouvindo histórias loucas do canal da Dani, né? Pois sempre conto o resumo pra ele de tudo. Eu decidi compartilhar a história da minha família com vocês. Mas peço que tomem pelo menos 2 doses de Rivotril. Ou já prepare uma água com açúcar. Meu Deus, ai, mulher, não preparei ainda, hein? Vou começar contando a história da minha bisavó. Vou dar o nome dela de Cícera. Cícera casou-se quando tinha 15 anos. O homem que casou com ela tinha 25. Graças a Deus, ela teve apenas 4 filhos. A mais velha era Vilma. Depois veio os do meio, Maria e João, e a mais nova, que era minha avó, vou chamá-la de Regina. Dani, eu digo graças a Deus que ela teve poucos filhos, pois Cícera era uma pessoa sem cabeça e muito cachaceira. Ela separou logo do marido e caiu na gandaia, deixando as filhas largadas pelo mundo. Na época da minha bisavó era normal ter 8, 10 filhos. Ela era uma pessoa muito ruim. Meu avô contava muitas histórias sobre ela. Vou contar 2 delas aqui. A primeira é de quando ela jogou uma maldição num homem que ela não gostava. Ela disse que eu tenho fé que ainda vou ver você sendo comido por urubus. Depois esse homem se afogou e depois de alguns dias o corpo subiu para a superfície da água, se engarranchou numa pedra e os urubus comeram ele. A segunda foi de quando teve a guerrilha do Araguaia. E ela mentiu para os militares que o irmão do meu avô estava trabalhando com os terroristas. Meu avô conta que o irmão dele era muito trabalhador, trabalhava na roça e nunca tinha feito nada contra ela. Os militares pegaram o moço e minha avó viu eles torturando ele sem roupa. Colocaram no formigueiro e depois disso ele nunca mais foi visto. Cícera viveu até os 98 anos de idade. Tem 4 anos que ela faleceu. Nos seus últimos 26 anos de vida, ela já não andava mais. Ela foi cuidada pela minha avó, a quem ela tanto desprezava. Aos poucos, Cícera foi perdendo os movimentos das pernas e atrofiando os braços. Mas até o último dia de vida, já caducando, como dizia minha avó, ela ficava pedindo para que levassem cachaça para ela, mesmo sem ela nem conseguir se mexer. Os outros filhos dela nem sequer a visitavam. João morava no setor ao lado, se apropriou da casa da mãe e recusava vender para dividir a herança que Cícera deixou. As outras filhas são sem cabeça. Maria viveu com um homem que batia muito nela. Ele dizia que um dia ia matá-la. Ele teve que fugir da cidade, pois se envolveu numa briga e nunca mais pôde voltar. Maria morreu há 7 anos atrás de um câncer no útero. Ela descobriu tarde demais. João, depois que se casou, nunca mais quis proximidade com as irmãs. E mesmo morando perto de 2 delas, de Maria e de Vilma, não as visitava e fingia que nem existia. A história de Vilma eu vou contar junto com a da minha avó. Prepara a água com açúcar. Meu Deus do céu, amiga, depois do urubu ainda tem mais. Deu até dor de ouvido. Prepara a água com açúcar que as Alices vão se descabelar de raiva. Minha avó, ela foi a única filha decente que minha bisavó teve, pois foi criada pela madrinha, que lhe dava tudo. Quando ela tinha 2 anos de idade,
Cícera deixou minha avó Regina com a madrinha que morava no interior do Tocantins e voltou para o Nordeste, dizendo que um mês voltaria para buscá-la. Nisso se passaram 8 anos. Quando Regina estava com 10 anos de idade, Cícera voltou para buscá-la, mas claro que a madrinha de Regina não quis deixar. Então Cícera resolveu fugir com ela e levou ela de volta para o Nordeste. Regina era muito maltratada pela mãe e os irmãos. Apenas Maria ajudava ela. Mais cansada de sofrer, Maria saiu de casa e foi morar com um homem 18 anos mais velho. E sobrou apenas Regina, que passou a sofrer mais ainda na mão da mãe bêbada e da sua irmã Vilma. Regina fugiu de volta para o Tocantins, mas ao chegar lá, sua madrinha não quis aceitá-la em casa, achando que ela tinha fugido com a mãe por vontade própria. E sem ter onde morar, ficou na casa de uma senhora que vivia sozinha. Essa senhora também começou a maltratá-la. Então Regina casou-se aos 12 anos de idade com meu avô, que vou chamá-lo de Carlos. Ela na tentativa de sair da casa dos outros e ter a própria casa, pensando que assim acabaria o seu sofrimento. Carlos tinha 19 anos quando casou-se com Regina. Na verdade, eles apenas foram morar juntos. Ele aproximou-se dela quando ia beber quase todos os dias num bar que ficava ao lado da casa onde Regina estava. Nos primeiros meses de relacionamento, ele a tratava muito bem, mas depois passou a maltratá-la verbalmente e xingava ela de todos os nomes. Regina engravidou da primeira filha logo nos primeiros meses de casada, com 12 anos de idade. A primeira filha de Regina foi minha mãe, que irei chamá-la de Doralice. Vocês estão entendendo, né, gente? Carlos sempre ia trabalhar e voltava bêbado para casa e xingava Regina. Mas ela teve que aguentar, já que ela não tinha para onde ir. Ele não batia nela, mas xingava e humilhava ela o tempo todo. Quando a minha avó Regina tinha 14 anos de idade, teve uma gravidez de risco do seu segundo filho e o único homem que ela teve. Minha mãe, que era a filha mais velha, tinha apenas 2 anos de idade. Regina não dava conta de realizar os afazeres pesados da casa, como lavar roupa do serviço de Carlos num córrego que ficava a 500 metros. E ele só chegava à noite em casa e saía quase de madrugada para a roça. Então Vilma, com seus 22 anos de idade, se ofereceu para ir para a cidade em que minha avó Regina morava para ajudá-la a cuidar de tudo. Regina sentia muitas dores, principalmente à noite, e gemia muito. Meu avô Carlos deixava ela sozinha no quarto e ia dormir na sala. Ele colocava uma rede e dormia ali, pois ele se incomodava com os gemidos e com a lanterna acesa da minha avó, pois ela tinha que ir no banheiro a noite toda. Regina notou que o comportamento do marido e da sua irmã estava diferente. Carlos estava mais agressivo e quando ia se queixar para Vilma, ela dizia que Regina estava errada e que não merecia um homem como Carlos. Que ele estava tratando ela daquele jeito porque Regina não se arrumava e era muito desleixada. Dani, tinha dia que minha avó mal conseguia levantar da cama. Vilma, ela era casada, ela estava no seu 3º casamento. Os maridos sempre pediam para separar, pois ela os traía muito. Ela ia para festas, voltava no dia seguinte. Ela teve uma filha apenas com o primeiro marido e deixou a guarda para ele. Quando ela foi cuidar da minha avó, Regina, ela deixou o 3º marido no Nordeste e foi embora. Minha avó Regina começou a desconfiar que Carlos estava tendo um caso com a sua irmã Vilma. Mas ela não podia acreditar naquilo. Eles não teriam coragem de fazer aquilo com ela. Ela estava numa gravidez de risco e não é possível que eu trair ela embaixo ali do mesmo teto. Quando o filho de Regina nasceu, Vilma disse que ficaria mais algum tempo para ajudar a irmã. Quando a criança estava com 15 dias de nascido, minha mãe, Doralice, falou para a Regina que tinha visto papai beijando titia. Minha avó não conseguia acreditar em tamanha traição. Ficou esperando Carlos voltar do serviço para tomar banho e jantar. Chamou Vilma na sala, onde Carlos já estava, e questionou se os dois estavam tendo um caso. Carlos negou, dizendo que Regina estava ficando louca, mas Vilma, que amava afrontar Regina, acredito que por inveja, pela minha avó talvez ter uma vida melhor que a dela, disse que sim, que tinha dado para Carlos.
e que fez com ele tudo que Regina jamais faria. Minha avó chorou muito e pediu para os dois irem embora. Carlos disse que a casa era dele, que sustentava a família, que se Regina quisesse ir embora ela podia ir, mas que não levaria os filhos, nem o recém-nascido, e que se ela tentasse fugir com os filhos, ele encontraria ela até ia dar cabo dela. Então ela não teve coragem de ir embora e deixar os filhos e continuou em casa. Passou-se uns dias e Carlos pediu para Regina ir dormir no quarto das crianças com o recém-nascido, pois a partir daquele momento o quarto de casal seria dele e de Vilma. Não, tem que pegar o Rivotril mesmo, né? Meu Deus! Minha avó Regina sofreu muito e quando Carlos voltava do serviço, Vilma sempre inventava mentiras de que ela havia dito desaforos para ela. Aí foi a primeira vez que Carlos bateu na minha avó e passou a humilhá-la, dizendo que se ela quisesse continuar naquela casa, teria que respeitar a mulher dele, que agora era a cunhada, né? E que Regina não tinha mais ninguém, que era uma pobre coitada. Regina teve que aguentar ver o seu marido com a sua irmã. Muitas vezes tinha que cozinhar e levar comida para o Carlos, enquanto Vilma se debruçava no colo dele, debochando de Regina. À noite tinha que aguentar os gemidos de Vilma na cama com Carlos. E ela sem poder fazer nada, pois ela não tinha quem pudesse ajudá-la. E também ela não queria ficar sem os filhos. Ah, gente, com uma irmã dessa precisa de inimigo para quê? Passaram-se os meses, Vilma engravidou do meu avô e pediu para ele fazer uma casa para ela. Ele fez uma casa no mesmo lote, ao lado da casa que Regina morava. Regina já tinha se conformado com a situação e Carlos então estava se relacionando com as duas irmãs. Quando a casa ficou pronta, ele ficou dormindo um dia com uma e um dia com outra. Ele estava se achando assim, né? Esse homem. Vilma não se importava, já que traía bastante Carlos e eles brigavam muito. Quando o primeiro filho nasceu, Regina ainda foi ajudar a irmã com o puerpério. Elas não tinham uma relação boa e passaram meses sem se falar. Apenas no final da gestação de Vilma, elas fizeram as pazes. Misericórdia. Bom, vieram outras gestações. Vilma teve 2 filhos com Carlos e Regina teve 4. A relação era muito estranha e como a cidade era pequena, minha mãe dizia que as pessoas olhavam estranho. Ela era chacota da escola. Os pais não queriam que seus filhos fossem amigos da minha mãe por achar aquilo um absurdo. Minha mãe diz que minha avó não era feliz com ele, que apenas aceitou a situação por não ter outra opção, pois não queria perder seus filhos e o amava muito. Perder os filhos eu entendo, né? Mas amava muito e era dependente financeiramente e emocionalmente dele. Dani, eu não julgo a minha avó, pois ela teve uma família completamente disfuncional. Ela não conhecia outra realidade a não ser essa. E por ter passado por tanta coisa, ela achou que a única chance de viver seria assim. Foi muito legal ela falar essa frase aqui, porque ontem mesmo eu acho que eu estava vendo sobre isso, sabe? Você, às vezes, você está num relacionamento tão abusivo que você nem conhece outro relacionamento que não seja abusivo. Então você aceita aquilo. Você aceita que as coisas sejam daquele jeito porque você nem conhece outra coisa. Você já acostumou tanto com aquilo, para você virou uma rotina, que essa anormalidade se torna algo normal, né? Bom, viveram nessa situação por 11 anos, até que Vilma arrumou outro homem e mudou-se de cidade. Ela vivia muito bem, pois o homem tinha condições financeiras. Minha avó também largou meu avô Carlos e resolveu viver sozinha. Carlos ficou na casa que tinha feito para Vilma e minha avó Regina continuou na casa que estava. Dani, meu avô, vivia na gandaia. Mesmo quando estava com as duas, ele saía com outras mulheres. Mas a safadeza dele acabou cedo. Com 36 anos, meu avô Carlos faleceu. Ele tomou aquele remedinho azul para levantar, nem sei se pode falar o nome aqui, e ele acabou morrendo. Ele foi encontrado no quintal de casa completamente nu.
Creio que tenha ocorrido na esperança de achar ajuda. Eu não conheci meu avô, pois ele faleceu alguns anos antes de eu nascer. Mas vou avisar de novo para as Alices tomar outra dose de Rivotril. Mulher, você quer matar a gente hoje, né? Vamos lá. Nossa, meu cabelo... Pera, eu não conheci meu avô. Ele faleceu alguns anos antes de eu nascer. Vou avisar de novo para as Alices tomar outra dose de Rivotril. Minha nossa. Dani, a irmã da minha avó Vilma, ainda tentou receber uma pensão como se fosse a viúva do meu avô. Obviamente que não deu em nada, mas só dela ter feito isso já mostra o quanto ela era descarada. Minha avó casou-se novamente e vive muito bem até hoje. O marido dela, que eu chamo de vô, é um pouco ciumento, mas nada grave. Cuida muito bem da minha vozinha. E ainda ajudou minha avó a cuidar da minha mãe Cícera até o seu último dia de vida. Atualmente meu avô está muito doente. Ele tem problemas de coração e já está muito velho para fazer uma cirurgia. E assim termina a história da minha avó, que infelizmente sofreu muito na vida, mas encontrou seu amor. Antes de contar a história da minha mãe, eu quero falar brevemente da minha avó paterna, que é uma cobra. Meu Deus, mulher! Que avó é essa que apareceu na sua vida? Aliás, a avó era até boa, né? A irmã da sua avó que era o capeta, né? Minha avó paterna, que vou chamá-la de Joana, casou com meu avô Pedro. Pedro trabalhava na roça e ficava meses sem voltar. Nesse meio tempo, Joana engravidou de um outro homem. E para Pedro não descobrir, ela abortou a criança com meses de gravidez. Antes de morrer, a irmã dela contou para o meu tio, irmão do meu pai, que viu ela indo para uma plantação de bananeira, ouviu o choro da criança, que rapidamente parou. Nunca tivemos coragem nem de perguntar isso para ela. Depois que meu avô voltou do trabalho, ela começou a ameaçá-lo e a dormir com uma faca debaixo do travesseiro. E ele, depois disso, foi embora e só voltou 30 anos depois. Ele nunca procurou os filhos. Meu avô Pedro tinha 4 filhos com a minha avó Joana. Quando ele voltou, nenhum teve apego por ele. Também, né, amigo? O homem ficou 30 anos fora. Dani, nada justifica ele ter passado tanto tempo sem procurar os filhos. Eu odiava meu avô Pedro. Ele passou a vir na minha casa e ficava 2 meses lá. Minha mãe trabalhava muito, então eu tinha que fazer comida para ele e entregar na mão dele, o prato feito. Eu tinha que fazer café da manhã, da tarde, entregar tudo na mão dele. Às vezes ele me fazia voltar na cozinha e diminuir a quantidade que eu coloquei. Ele parou de ir na minha casa quando eu me mudei com a minha família, mas ainda irei chegar nessa história. Ele faleceu há 3 anos. Só que a outra família que ele havia feito quando ele foi embora, que foi para o velório dele. Quando meu avô Pedro deixou minha avó, ela casou-se novamente com outro homem. Teve mais 3 filhos com ele e foi viver a sua vida. Minha avó se intrometia muito na vida pessoal dos filhos e dos casamentos. Vocês vão entender quando eu contar a história da minha mãe. Agora que contei a história breve da mãe e do meu pai, vou contar a história da minha mãe. Minha mãe, Doralice, vocês lembram lá, né? Que nasceu lá atrás. Casou com meu pai, vou chamá-lo de Júlio, quando ela tinha 18 anos de idade. No dia do casamento, após a festa... Menina, você escreve bem, assim, só... Porque é tanta personagem na história, mas ela tá sabendo... Nossa, você escreve muito bem. Minha mãe... Vamos lá de novo, então. Minha mãe, Doralice, casou com meu pai, que vou chamá-lo de Júlio, quando tinha 18 anos de idade. No dia do casamento, após a festa, meu pai, Júlio, saiu para uma outra festa sem levar minha mãe. Dançou com todas as mulheres, inclusive com Vilma, irmã da minha avó. Depois falaram para minha mãe que ele havia saído da festa com uma moça. E até hoje ela acredita que ele tenha traído ela na noite de núpcias. Minha mãe Doralice e Júlio foram morar na casa dele. E aí começou o inferno. Joana, que era a avó dela, né, no caso, inventava coisas da minha mãe. Botava ela para fazer todos os afazeres da casa. Lavar roupa. Quando meu pai chegava do trabalho, Joana ia até ele e cochichava coisas no ouvido dele. Depois ele ia direto brigar com a minha mãe. Cansada de sofrer nas mãos da sogra, minha mãe Doralice falou para Júlio que queria uma casa só para os dois. Então ele fez uma casa de palha. Minha mãe conta que Júlia a deixava sozinha nos finais de semana para ir para casa da mãe dele. No segundo mês de casamento, ela engravidou e a luta foi só aumentando. Depois disso, eles foram morar na roça.
Meu pai parou de levar o essencial para casa e minha mãe, com uma barriga enorme, tinha que pisar arroz no pilão para outras pessoas em troca de alimento. Então ela falou que a mãe dela na gravidez comia abóbora e arroz. Meu pai sempre foi arrogante com a minha mãe. Eu lembro desde pequena que eles mal se falavam dentro de casa. Eles brigavam muito e eles sempre se xingavam. Ele sempre xingava minha mãe de desgraça. Odeio essa palavra, gente. Eu sempre tive em mente que eu jamais ia querer um casamento igual ao dos meus pais. Meu pai era um excelente pai, mas péssimo marido. Dani, meus pais tiveram 4 filhos. Era para ser 5, mas um morreu com poucos dias de nascido. Já nasceu doentinho. Eu sou a única mulher e caçula. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais começaram a trabalhar numa fazenda. Moramos lá por 5 anos. Ficava um pouco longe da cidade, não tínhamos nenhum meio de transporte, a não ser 2 bicicletas. Uma do meu pai para o trabalho e outra para os meus 3 irmãos irem para a escola. Para mim era um paraíso, pois eu não entendia o sofrimento dos meus pais e dos meus irmãos. No tempo de seca, as serras pegavam fogo. Eu não sei se eram pessoas maldosas ou algum vidro largado que fazia isso. O vidro refletia o sol, pegava, será que era isso? E para não deixar a fazenda inteira pegar fogo, meus pais saíram com meus irmãos para apagarem as chamas. Eles passavam às vezes a madrugada inteira apagando. Até que pela manhã tinha que tirar o leite da vaca e meu pai ia vender o leite na cidade. Quando saímos dessa fazenda, o dono ainda quis dar o calote do meu pai. Meu pai teve que entrar na justiça para receber os direitos dele. E foi nessa fazenda que eu tive minha primeira experiência de quase morte. Que vai ficar para uma outra história. Mulher, não faz isso com a gente não. Prometo que eu vou voltar aqui para contar de quando quase fui picada por uma cobra peçonhenta. De quando quase morri engasgada. E de quando quase morri afogada. E na vida adulta quase perdi para a depressão. De volta para a cidade, fomos morar na casa própria. Éramos 6 pessoas e vivíamos em uma casa com 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Minha mãe começou a trabalhar de doméstica na casa de famílias ricas e meu pai vendia leite na rua de bicicleta e assim dava para sobreviver. Depois meu pai fez um curso no Senai de pedreiro e carpinteiro, profissão que ele exerce até hoje. Minha mãe arrumou um serviço de cozinheira no único hospital da cidade. Vendo que minha mãe estava melhor de vida, meu pai começou a ter ciúmes dela. Minha avó Joana saía espalhando pela cidade que minha mãe não prestava, que era uma vagabunda. O maior orgulho que eu tenho da minha mãe é o respeito que ela sempre teve pelo meu pai. Ela sempre dizia que ela era uma mulher de respeito. Meu pai chegou a rasgar os absorventes diários que minha mãe utilizava quando tinha corrimento para ver se não era esperma. Toda briga que eles tinham, ele ia para casa da mãe dele contar que eles tinham brigado. E ela fazia a cabeça dele contra minha mãe. Dani, minha mãe Doralice, mesmo sendo atacada constantemente pela minha avó Joana, sempre mandava presentes para ela no Dia das Mães, no Natal, e Joana continuava sendo ruim. Gente, quem é ruim, não tem jeito não. Não era apenas com a minha mãe, não. Ela fez o irmão do meu pai largar a esposa com 6 filhos. Hoje em dia nenhum filho fala com meu tio. Até porque tempos atrás veio à tona uma história que ele tinha abusado de uma das filhas mais velhas e que a esposa dele viu ele querendo entrar no banheiro enquanto as meninas tomavam banho. Mas ela só contou essa história recentemente. Hoje em dia esse tio vive na miséria, é cego de um olho, perdeu a visão quando estava trabalhando. Depois, um dia eu volto para contar. Essa lista tem história, hein? Ela volta para contar uma história assim. Se vocês quiserem saber, ela disse. Bom, então quem quiser saber, deixa aí nos comentários para ela. Voltando à história da minha família, quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe adotou uma menina para ser minha companheira. Já que eu tinha apenas irmãos homens, essa menina tinha 9 anos e foi abandonada pela mãe, que era uma garota de programa, no cabaré da cidade. Vou chamar essa menina de Gabriela. Gabriela era linda. Ela tinha cabelos loiros, olhos da cor de mel. Veio para minha casa com 3 peças de roupa.
Minha mãe comprou tudo para ela: roupa, cama, material escolar. Nessa época, meus pais tinham construído mais um quarto e feito uma cozinha maior. Dani, meu sonho de ter uma irmã virou um pesadelo. Ela começou a virar meu pai contra mim e minha mãe. Com 9 anos de idade, ela fazia xixi e um dia ela confessou para minha mãe que ela fazia de propósito, que ela fingia que havia feito xixi no banheiro antes de dormir, enchendo uma vasilha e jogando no vaso sanitário como se estivesse mijado. E assim ela estragou o colchão novinho. Eu era uma criança sonsa, não gostava de brigas, então ela me fazia de gato e sapato. Ela contou que a mãe dela tinha relações com homens na frente dela. Então começamos a observar os comportamentos dela. Um dia meu irmão mais velho foi tomar banho e ela correu para se esconder no quarto dos meninos. Quando ela foi para o quarto se trocar, ela estava debaixo da cama para vê-lo nu. Ele viu que a coberta estava balançando e olhou antes de tirar a toalha e viu ela lá. Depois desse dia, meu irmão mais velho passou a odiá-la. Outra vez ela tentou entrar no quarto dos meus pais de madrugada e tentou olhar meu pai no banho pela fresta da porta. Contei para minha mãe que Gabriela estava implicando comigo por tudo e minha mãe nunca mais deixou que a gente ficasse sozinha. Minha tia testemunhou uma vez que ela queria uma almofada que estava na minha mão, sendo que tinha outras 3 perto dela, mas ela queria aquela. Depois disso, minha mãe Doralice passou a levá-la para o serviço. Ela começou a fazer muita bagunça nesse trabalho da minha mãe. Ela esvaziava os recipientes de papel toalha, jogava coisas no lixo, até que reclamaram que minha mãe não podia mais levá-la. Com um mês que ela estava na minha casa, a mãe dela voltou dizendo que queria levá-la e o inferno aumentou. Gabriela começou a fazer mais birras ainda. Ela brigava com todo mundo, comigo, com meus irmãos. Meu pai era o único que a defendia. Dizia que eu infernizava e que minha mãe não gostava dela. Meus pais começaram a brigar então muito, pois minha mãe queria devolver a guarda dela para o conselho tutelar e meu pai dizia que se ela fizesse isso ele ia embora de casa. Lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai quebrando as coisas em casa. Foi horrível. A mãe de Gabriela ia todos os dias na minha casa falar com ela e cada vez mais ela ficava mais arrogante e encrenqueira. Meu irmão mais velho tomou nojo da mãe de Gabriela e falou para ela nunca mais pisar na nossa porta, pois estávamos vivendo um inferno por causa delas. Com 2 meses que Gabriela estava na minha casa, minha mãe devolveu ela. Graças a Deus, pois a guarda era provisória. Minha mãe não quis assinar a guarda definitiva e quis testar como seria antes. Eu não consigo acreditar que eu vivi tudo que eu vivi com aquela menina em 2 meses. Depois que ela saiu, lembro que foi um dia pela manhã, entrou uma paz dentro de casa. O casamento dos meus pais acabou em 2017, com quase 30 anos de casados. Hoje em dia, ela é casada com uma cópia mal feita do meu pai. Acho que é a mãe dela, né? Um cara arrogante que ninguém da família dele fala com ele. Ela já chegou a me contar que pegou em um aplicativo de namoro. Falei com meus irmãos, conversamos com ela e ela acabou se separando. Pelo menos ela fingiu que tinha poucas semanas e ela voltou para casa dele. E assim termina a história da minha mãe. Ah, então é a mãe dela mesmo. Dani, até hoje meu pai vive sozinho, não se relacionou com mais ninguém, ele é um ótimo pai e vem todos os domingos da minha casa. Bom, agora eu vou contar a minha história. Eu fui uma menina tranquila e na adolescência eu era a única que não tinha ainda beijado. Dei meu primeiro beijo com 14 anos, pois eu me sentia muito atrasada comparada às minhas amigas que já tinham beijado vários meninos. Esse meu primeiro beijo tornou a minha vida um caos. Meus pais estudavam à noite e eu ia com eles. Lá eu conheci um menino e nós nos beijamos atrás da escola. Mas um menino que estudava com meus pais viu isso e eu com medo acabei contando para minha mãe. Ela então fez um drama de que eu estava me envolvendo com marginal e foi chorar para a família inteira contando isso. Eu sempre saí de ruim, até hoje eu tenho mágoa da minha mãe pelo que ela me fez passar. Minha mãe fazia da minha vida um inferno, ela era muito ciumenta e em tudo eu dava razão para os meus irmãos. Meu irmão mais velho, que vou chamá-lo de Luciano, se casou quando eu tinha 12 anos. Nós nunca fomos próximos
Ele era 9 anos mais velho. Casou, pois a namorada perdeu a virgindade e os pais dela fizeram eles se casarem. Meu irmão mais novo sempre foi tranquilo, vou chamá-lo de Renato. E o do meio, o vilão da minha história, vou chamá-lo de Eduardo. Junto com a minha mãe, Eduardo fez da minha vida um inferno. Eduardo era muito ciumento. Lembro que da infância, quando eu tinha uns 8 anos, ele fez um barraco quando eu vesti um biquíni para tomar banho no rio. Eu tinha 8 anos e ele achava que eu queria me mostrar para os meninos. Eduardo é 7 anos mais velho que eu. Foi o único filho que deu trabalho. Era alcoólatra, ficava louco quando bebia. Procurava briga e saía sem rumo pela cidade. Minha mãe, sempre preocupada com os meus irmãos, passava a noite toda esperando Eduardo voltar. Depois disso, ele entrou para a igreja e virou um crente insuportável. Eu não podia usar calça, muito menos short. Fui usar calça quando eu tinha 15 anos. Eu não podia namorar. Fui obrigada a me batizar na igreja evangélica com 12 anos de idade. Comecei a namorar um rapaz com 15. Meus pais ficaram sabendo e minha mãe brigou comigo. Eduardo tomou meu celular e disse que bateria nesse meu namorado. Pedi para minha mãe para que ela falasse com o Eduardo e ele devolveu meu celular. E meu namorinho terminou. Ele não fez nada com o rapaz. Ele tinha sido o segundo rapaz que eu beijei. Depois disso, fui namorar novamente com 16 anos. Ele foi pedir meus pais para eu namorar com ele e eles deixaram. Mas teria que ser na frente de casa e com a luz ligada. Nessa época, meu irmão mais novo, Renato, mudou para o Centro-Oeste para estudar a faculdade. O sonho dele era fazer engenharia mecânica. Ele morava com 2 rapazes e uma moça, irmã de um desses rapazes. Ele passou a sofrer muito, pois ele trabalhava, fazia cursinho, chegava em casa às 9 da noite. Tinha que fazer janta para todos na casa e todo mundo passava o dia em casa, pois eram sustentados pelos pais que viviam em outro estado. Os outros apenas estudavam, eles não trabalhavam. Meu pai notou que a vida de Renato estava difícil e resolveu se mudar para cá, com um ano que ele estava aqui. Meu namorado na época veio comigo, mas eu não gostava mais dele. Ele era tóxico. Não gostava da minha mãe e dizia que quando casasse comigo eu jamais veria minha família novamente. Ele veio para ficar na casa de um amigo, mas ao chegar aqui esse amigo sumiu e ele ficou 3 meses na nossa casa. Dani, foi aí que eu tomei nojo desse menino. Ele era preguiçoso, meu pai ajudou a arrumar um trabalho para ele não queria. Terminei com ele, foi um dos melhores dias da minha vida. Ao invés de chorar, eu comecei a rir, pensando que eu tinha me livrado daquele embuste. Meu irmão mais velho também mudou para cá, com a esposa e a filha. Eles tiveram uma menina, que já estava com 1 ano de idade. Resumindo, toda a família mudou para cá, vivíamos numa única casa. Eduardo tinha uma namorada também no Tocantins. Muito antes da minha família vir embora, ela se mudou para o Mato Grosso para estudar jornalismo. O pai dela era locutor de uma rádio. Ela trabalhava com ele e passou a gostar da profissão. Quando viemos para o Centro-Oeste, ela se mudou de Mato Grosso para cá. Meu pai e Eduardo vieram primeiro e eu fiquei ainda 3 meses com a minha mãe no Tocantins. Vou chamar a namorada de Eduardo de Eva. Quando apenas meus irmãos e meu pai estavam aqui, ela foi para minha casa e dormiu com o Eduardo. Ela era filha de pastor no Tocantins. Ela andava de saia no joelho, cabelo batendo na bunda e blusa de manga, mas ela não valia nada. Minha mãe não gostou quando soube que ela veio enquanto não tinha nenhuma das mulheres em casa. E eu fiquei com muito ódio de saber que ela dormiu na minha cama com ele. Meus pais eram muito hipócritas. Eles aceitavam que meus irmãos fizessem tudo. E eu não podia nem sonhar em fazer nada. Meu irmão mais velho já chegou a ter relações com as namoradas na cama dos meus pais. E comigo, meu irmão mais novo, e com meu irmão mais novo em casa. Ele chegou a sujar as cobertas e botou para minha mãe lavar. Quando eu e minha mãe viemos para o Centro-Oeste, Eva sempre vinha nos finais de semana. E como não tinha mais quartos vazios, ela passou a dormir na área da casa, num colchão de solteiro no chão, com o Eduardo. Meu irmão mais velho tirou fotos e mandou para o pai dela, que era pastor. Imagina um bafão. Mostrando a situação que a filha estava. Essa situação virou uma confusão, gente, a ponto de Eduardo e Luciano, meu irmão mais velho, brigarem com socos e pontapés. Depois do inferno que se tornou a minha casa, Luciano e a esposa e a filha voltaram para o Tocantins. Luciano sempre foi sem cabeça. No início do casamento, minha mãe bancava ele com a esposa. Comprava comida, trocava gás, pagava água.
Quando vieram para o Centro-Oeste, viviam na mesma casa e nós também. Depois disso, mudamos para uma casa menor, pois o Luciano tinha ido embora. Meus irmãos tinham um quarto e eu outro. No fundo dessa casa tinha um barracão. E um dos meninos que moravam com meu irmão mais novo, Renato, antes da gente se mudar, mudou-se para lá e pagava aluguel. Lembra que o irmão dela morava com os rapazes? O barracão ficava no mesmo lote. Guardem essa informação. Ai, ai, ai. Eva veio para minha casa dizendo que sua avó ia viajar e que não ia ficar sozinha. Então ela ia ficar uma semana na minha casa. Essa uma semana durou 3 meses. Eva dormia com o Eduardo e meu outro irmão Renato, lembra, no quarto. Ela só saiu de lá porque teve aquela confusão. Como eu disse antes, Eva era filha de um pastor muito tradicional da igreja. Enquanto estava na minha casa, Eva engravidou. Descobrimos meses depois e foi daí que fomos entender por que ela criou aquela confusão. Eva e Eduardo eram da igreja e juravam que eles nunca tinham transado. Até cantavam no louvor da igreja, tomavam ceia e tudo. Eduardo dizia que só ia casar com Eva, pois ela não tinha dado para ele no namoro. Pois se ela tivesse feito aquilo, jamais se casaria, pois ela seria como as outras mulheres que ele conhece. Dani, Eduardo era completamente machista, o irmão dela, né? Eva fez amizade com uma senhora da igreja que ela frequentava. Ia todos os dias de manhã para lá e voltava no final da tarde. Minha mãe trabalhava de limpeza numa clínica e chegava em casa às 4. Lembre-se dessa informação. Eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e dormia. Eu ficava sozinha em casa quando Eva ia para casa dessa amiga. Meus irmãos e meu pai chegaram em casa depois das 18 horas. Um desses dias, minha mãe chegou pontualmente às 4. Bateu no portão, eu já tinha acordado, estava assistindo TV. Levantei e fui abrir para minha mãe. Quando ela entrou, perguntou por que Eva estava sentada do lado de fora da calçada. E perguntou se eu tinha deixado ela lá. Eu falei que eu não tinha nem escutado ela bater no portão. Na época, eu participava do grupo de dança da igreja. Me arrumei e fui para o ensaio, que começava às 5h30 da tarde. Quando finalizei o ensaio, era às 8 da noite. Liguei para o meu pai e ele me encontrou no meio do caminho. No caminho, meu pai me perguntou se eu havia deixado Eva para o lado de fora. Eu falei que não. Então, meu pai me disse que Eva havia inventado para o meu irmão que ela bateu no portão e eu não abri. Me chamou e disse que eu tinha aparecido na janela, debochei da cara dela e não abri o portão para ela. E que ela tinha batido tanto no portão que ela tinha até amassado a aliança de noivado. E que eu tinha deixado ela do lado de fora. Meu pai pediu para que eu não dissesse mais nada, pois, enquanto eu estava no ensaio da igreja, meus pais e Eduardo brigaram e Eduardo ia sair de casa. Bom, meninas, lembram do rapaz que eu falei que estava morando na casa dos fundos, a minha, que tinha lá morado com o irmão dela? Ele estava lá nesse dia. O portão da nossa casa era o mesmo que ele saía. Era tudo perto. Então ele ouvia quando chegava alguém. Minha mãe perguntou para esse rapaz, ele disse que passou o dia todo lá e que não ouviu nada, muito menos barulho de pedra batendo no portão. Isso aconteceu numa quinta-feira. No sábado, Eduardo saiu de casa com Eva. 2 meses depois, eles se casaram. Ninguém da família foi no casamento. Eles não convidaram meus pais. Logo depois, Eva anunciou que estava grávida. A criança nasceu em dezembro, mas eles se casaram em junho. Fazendo os cálculos, ela estaria de quase 2 meses de gravidez quando eles se casaram e ela inventou toda essa confusão. Passamos anos sem se falar direito. Quando Eva teve o bebê, ela foi passar o puerpério na minha casa. Não trocamos uma palavra. Meu irmão mais novo se casou no ano seguinte e passou a morar no fundo da casa que a gente morava. E o rapaz que vivia lá se mudou e Renato ficou por lá. Com todos meus irmãos casados, ficamos apenas meus pais e eu. Em 2017, eu comecei a namorar um rapaz, Lucas. Ele era amigo do menino que morava no fundo da minha casa. Eu tinha 19 anos. Foi com ele que eu perdi a virgindade. Ele era um sonho de namorado, pelo menos eu achava. Lucas bebia, ele ia fazer a faculdade, todos os dias ele ia para o bar beber. Nos finais de semana, ele fazia festas com os amigos e bebia. Antes de Lucas, eu tive uma amizade colorida com um menino da escola,
mas infelizmente eu nunca pude assumi-lo, pois minha mãe era muito racista e esse menino era negro. Ele era o melhor homem que eu já conheci na vida. Me tratava como uma princesa, me deixava flores, me deu um urso, mas infelizmente não deu em nada. Hoje ele é casado com uma moça linda. Às vezes me bate uma tristeza de saber que era para eu estar ali no lugar dela, mas por medo de enfrentar a situação e minha mãe eu não aceitei. Ao invés disso, continuei namorando o Lucas. Como falei, ele todos os dias bebia. Em um desses dias, eu ia passando na frente desse bar e ele me chamou. Quando olhei, ele estava numa mesa rodeado de 5 mulheres. Na hora me deu uma raiva, mas como eu odiava briga, me contive. Quando questionei Lucas, ele dizia que eram amigas. Como eu amava, aceitava. Mas pedi para que ele nunca mais ficasse apenas com mulheres na mesa. Esse relacionamento durou 6 meses. Terminou, pois um dia fomos no shopping e tirei uma foto linda dele. Ele postou nas redes sociais e essas amigas começaram a comentar. Eu pegaria. Me subiu um ódio que a gente acabou brigando. Depois disso terminamos. Eu não queria terminar, mas eu não aguentava mais. Depois disso eu sofri muito. Passei semanas chorando. Depois comecei a dar para qualquer um. E beber, até tentar fumar eu fumei. Mas isso não durou muito não. Passou uns 3 meses, larguei tudo isso e voltei a ser a menina certinha que eu era. Nessa época, meus pais já haviam se separado e minha mãe estava na gandaia. Então, não se importava mais de eu ficar em casa ou sair com outras pessoas. Eu morava com ela e às vezes eu ficava dias sozinha. Ela ia dormir na casa dos machos. Daí, um ano antes, eu comecei uma amizade com um rapaz pela internet, antes mesmo de namorar Lucas. Sempre a gente conversava, mas a gente não tinha interesse um pelo outro. Lucas brigava comigo para eu não conversar com esse rapaz, mas eu nem me incomodava. Lucas não tinha moral nenhuma para falar das minhas amizades. Bom, então ela termina com o Lucas em novembro de 2017 e se reaproxima desse rapaz que era amigo dela pela internet. Ele me ajudou quando eu estava sofrendo por Lucas. Vou chamar ele de Gustavo. Ele era um amor, nunca havia namorado antes e ainda era virgem. Eu fui a primeira pessoa que ele teve relação. Morava um pouco distante em outra cidade. No final de 2018 nos apaixonamos e ele veio me ver. Fomos ao cinema, fomos passar uma noite no hotel, foi incrível. Começamos a namorar em fevereiro de 2019, mesmo ele morando a 170 quilômetros da minha cidade. Nós nos víamos a cada 15 dias e quando ele vinha pra cá, no início do namoro foi muito difícil, pois ele não tinha experiência, mas eu tive muita paciência. Com 1 ano e 3 meses, meu contrato de trabalho terminou e eu comecei a ter uma depressão. Sabe, por conta de coisas e assédios que eu sofri nesse trabalho, acabei entrando em depressão. Eu chorava o dia inteiro, não queria comer, eu não queria sair da cama. Gustavo me levou para a cidade dele, os pais dele têm boas condições financeiras e compraram tudo para a nossa casa. Gustavo, então, e eu precisamos comprar poucas coisas, pois os pais deram tudo. Ele é um rapaz muito responsável, trabalha desde os 11 anos. E nessa casa que os pais deram, na verdade, alugaram para eles, eles moraram por 7 meses. Isso foi durante a pandemia. Eu estudava online, mas em 2021 voltou ao presencial e mudamos para minha cidade novamente. A história da minha depressão eu conto numa outra história. A minha história com o Gustavo tem 4 anos. Não aconteceram coisas graves que sejam interessantes de eu contar. Então, ficamos por aqui. Nós pretendemos nos casar no civil ainda esse ano. Não temos filhos e não pretendemos ter enquanto eu não me formar. Dani, atualmente eu faço faculdade dos meus sonhos, que é moda. Quando eu saí do ensino médio em 2016, eu falei para minha mãe que meu sonho era ser estilista. Ela brigou comigo, disse que eu ia me tornar uma costureira. Que ela queria que eu fizesse nutrição, pois assim ela me levaria de volta para o Tocantins. Eu nunca quis voltar para o Tocantins. Mesmo contra a minha vontade, eu iniciei o curso de nutrição, mas eu odiava o curso. Quando comecei a trabalhar, fiz o Enem novamente, tranquei minha faculdade, passei na Federal e estou finalizando meu curso. Minha mãe me criticou muito, mas eu falei que quem mandava na minha vida e quem faria o futuro era eu. Hoje em dia, ela vive pedindo para que eu faça modelos de vestidos para ela que ela vê na internet. Mas eu tenho mágoa dela, sabe? Eu acho que a minha mãe desprezou muito o meu curso. Meu irmão Eduardo também voltou para o Tocantins. Ele ainda é casado com Eva, que está grávida do 2º filho.
Eu torço para que não seja mulher, pois sei que ela vai sofrer com o machismo dele. Eva continua sendo a mentirosa de sempre. Anos atrás inventou que minha mãe tinha AIDS. Quando ela estava separada em 2020, ela se separou do meu irmão. Quando ela estava separada... inventou que a mãe dela tinha AIDS quando eles estavam separados. Pois em 2020 a Eva e o irmão dela se separaram, pois ela inventou para um parente dela que meu irmão estava de olho na mulher dele. Isso quase gerou uma briga. Apesar de eu saber que Eduardo não presta e que quando ele namorava Eva, eu vi uma foto dele com uma outra mulher só de calcinha no espelho da minha casa, eu não acredito que o que Eva inventou seja verdade. Em 2021, Eduardo entrou em depressão. Ele começou a beber e misturava bebida com remédios. Em 2022, minha mãe acorda com uma mensagem de Eva dizendo que Eduardo tinha sido preso. Minha mãe foi aos prontos na delegacia e viu que ele tinha sido detido pela Lei Maria da Penha, onde o vizinho que estava bebendo com ele armou para Eduardo. Eva tentou tirar a queixa dada, mas o processo segue. Eduardo teve que andar por 90 dias com tornozeleira eletrônica. Depois disso, ele se mudou para o Tocantins na tentativa de melhorar a vida dele. Eva estava trabalhando de técnica de enfermagem. Ela dava perdida em Eduardo e passava a noite fora. Disse que tinha sido chamada para trabalhar cuidando de pacientes fora do hospital, ou que o chefe tinha chamado para ela trabalhar numa cirurgia, mas para ser auxiliar de cirurgia, né, tem que ter outro curso técnico, que ela não tem. Alguns meses atrás, ela procurou uma amiga da minha mãe para ajudá-la a arrumar um emprego aqui no Centro-Oeste. Eu creio que ela não esteja mais aguentando viver na cidade pequena e ter que ficar indo para aquela igreja onde o pai dela é pastor. Aqui ela vivia na gandaia, bebendo e indo pra festa. Enfim, Dani, espero que você e as Alices tenham gostado da minha história. Prometo que vou voltar aqui e contar das vezes que eu quase morri e contar da família do meu pai. Por enquanto, um beijo pra você e pras Alices. Ah, Alice, um beijo pra você. Nossa, a história dela é daquelas histórias grandes que não tem assim um acontecimento, né? Mas, tirando, né, a parte ali, Nossa Senhora, do avô que viveu com as duas irmãs, né? Mas é uma história que me fez viajar muito. E quando eu li a história dela, é muito engraçado, né, gente? Mas quantas vezes na vida da gente, a gente não acha que o mundo gira ao nosso redor? Eu não sei se vocês sentem isso. Não que eu seja uma pessoa egoísta, nada disso. Mas por muitas vezes... eu sempre achei assim, o meu problema é maior do que o dos outros, sei lá, parecia que... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Parecia que só a minha vida, né? Não sei, parecia que só tinha a minha vida, da minha família no mundo, né? Mas a gente olha e vê que tem tanta gente com tantas histórias, né? Hoje em dia não mais, tá, gente? Mas hoje em dia a gente olha assim, tem tanta gente com tantas histórias diferentes, tantas pessoas que tiveram que passar por tanta coisa, né? E eu achei legal que ela começa lá de trás a história dela. Então vai fazendo a gente viajar nisso, né? E vai dando assim pra gente um filme assim de tudo que estava acontecendo. E é engraçado, todas as histórias nossas, independente que tenham um final feliz ou não, todas as nossas histórias assim, tem dramas, né, gente? Vocês já pararam pra pensar? Ou foi num passado, ou foi quando você era criança, ou foi numa... Mas alguma época da sua vida, a gente vai passar um drama, né? A gente vai passar por algo complicado, algo difícil. Talvez ela ali, eu não vi nenhum... Ui, nossa, ela passou por algo difícil dela. Bom, tudo bem que ela falou que ainda vai contar, né? Que ela teve depressão, deve ter sido realmente um momento bem complicado. Mas você vê que ela tem que lidar ali com problemas familiares, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa, né, gente? Que envolve ali a família, que envolve todo mundo. Depois teve a separação, né, do pai, da mãe... A questão de você falar que tomou ranço, assim, da sua mãe pela questão da faculdade,
Eu acho que você devia relevar, sabe? Se não, né, se é só isso, assim, que você tomou o ranço aí da sua mãe, releve, amiga, releve. Às vezes os pais, eles acham que sabem o que é melhor pra gente, né? E aí a gente sabe que não é bem assim. Só que mesmo assim, por exemplo, eu tenho certeza que os meus pais, muitas coisas que eles falavam pra mim é porque eles queriam o meu bem, né? Quando eles falavam, estuda, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. E acaba que eu, por exemplo, mesmo sabendo disso, né? Mesmo sabendo que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, com certeza em algum momento da vida a gente já deve ter interferido, eu já devo ter interferido também na escolha dos meus filhos, vocês estão entendendo? Então assim, pai e mãe, a gente que sempre quer o melhor pro filho da gente, a não ser uma mãe narcisista, uma mãe maluca, né, que compete com o filho, que não tá nem aí, mas a maioria das vezes, nossos pais querem o melhor pra gente. Então, às vezes, eles erram, sabe? Igual, de repente, sua mãe vai saber por que ela achava que você ser nutricionista seria melhor do que você, de repente, ser uma estilista, né? Então, mas, de repente, na cabeça dela era o melhor pra você, você tá entendendo? Então, releve. E é bom você estar fazendo um curso que você gosta, que você ama, né? Você mesmo fala que você tinha muita vontade. E eu acho muito legal isso, gente, porque eu já falei pra vocês várias vezes, né? Eu não fiz o curso que eu gostaria de ter feito. Então, assim, eu tinha um chefe que ele falava o seguinte: faça o que você ame. É uma frase clichê, mas ele sempre falava isso pra mim. Faça o que você ame, que você não vai precisar trabalhar nem um dia na sua vida. E esses dias mesmo eu comentei com um colega meu sobre isso. E é verdade. Por exemplo, hoje eu tenho o YouTube como um segundo trabalho, porque eu faço dinheiro com o YouTube, né? Então, eu tenho o YouTube hoje como um segundo trabalho. Mas pra mim não é um trabalho, porque eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de vir aqui, de ler as histórias, gravar pra vocês, que pra mim isso não é um trabalho. Ao contrário do meu outro trabalho. Não é que eu não goste do meu outro trabalho, né? Não é que eu não goste de trabalhar na área de logística. Mas não é algo assim que eu sonhei pra minha vida. Então, pro meu outro trabalho, eu vou pro trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu moro nos Estados Unidos, é importante você ter um plano de aposentadoria aqui, ter um plano de saúde, o que a minha empresa me oferece, né? E um salário bom. Então, eu vejo meu primeiro trabalho como um trabalho que eu tenho que ter para ganhar dinheiro. Esse segundo trabalho do YouTube, eu não vejo como um trabalho, por quê? Porque eu gosto tanto de fazer que pra mim é maravilhoso estar aqui, fazer vídeo com vocês, contar as histórias, participar um pouco da vida de vocês, né? Então, quando você falou que você tinha muita vontade de ser estilista e hoje você faz moda, deve ser maravilhoso isso, porque eu tenho certeza que cada vez que você, né, pega um vestido para você desenhar ou para você fazer, é uma coisa prazerosa para você, né? Sabe? Então, assim, é muito bom a gente poder fazer o que a gente ama, ir atrás da profissão que a gente ama, né? Desenvolver ali a nossa, como que se diz? Skills. Ai, não sei a palavra em português. Ai, gente, como que é skills em português? Desenvolver ali, vamos supor, né? O seu skill é falar bem, né? Ah, então que bom, posso desenvolver isso falando, vocês entenderam o que é skills? É porque eu esqueci em português. Mas assim, se eu falo bem, então que bom que eu posso ter um trabalho aqui na internet que eu venha falar pra vocês. Ah, eu gosto de desenhar roupa, então que bom que eu sou uma estilista, eu vou parar e vou criar, né? Eu gosto de, sei lá, me maquiar ou maquiar outras pessoas. Ai, que bom que eu sou uma maquiadora. Vocês estão entendendo? Então deve ser muito bom realmente quando você tem um trabalho
que você goste de fazer e que realmente te dá prazer. Então você acaba não vendo aquilo como um trabalho. É algo ali tão gratificante, e quando você ainda, né, pode fazer dinheiro com isso ainda, se sustentar com isso ainda, imagina, é maravilhoso. Então, Alice, não tem nem muito o que falar da sua história, né? Porque eu acho que você já falou tudo. Tirando a parte menina do seu avô ali, fiquei chocada, né? Pegou as duas irmãs e ali... Aí vocês viram, gente, acaba que se torna uma coisa normal. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? E uma foi aceitando da outra. Elas no final, elas já estavam vendo aquilo como normal. Então o problema de muitos relacionamentos abusivos, de relacionamentos violentos, é que chega uma hora que aquilo ali é o novo normal para a pessoa. Então, tipo, o seu marido gritar com você é normal. Ah, mas eu tenho que aprender a lidar com o jeito dele. Não, você não tem que aprender a lidar com o jeito de ninguém. Já falei isso também, né? Principalmente lidar com pessoas que têm, né? Meu marido é grosso comigo, eu tenho que aprender a lidar com o jeito dele. Não. Ele que deveria aprender a lidar com o jeito dele, ver que ele está errado e parar de ser grosso com você. Você tá entendendo? Só que o ser humano, a gente tem essa coisa. Ah, eu tenho que aprender a lidar com ele, eu tenho que... E você acaba aprendendo a lidar com aquilo, que aquilo ali se torna normal. Então, o seu avô estava lá com a sua mãe, não, com a sua avó e com a sua tia-avó. Ali naquele bololô deles, pode ter certeza que chegou uma hora que aquilo ali já era normal. Ele dormiu uma hora na casa da sua avó, uma hora na casa da sua tia-avó, ter filho ali com todo mundo e todo mundo, né? Então esse que é o problema. É deixar que as coisas erradas se tornem coisas normais na nossa vida. Tá bom? Gente, um beijo. Manda aí a história depois da depressão. Queremos saber, sim. É um assunto muito importante, é um assunto que tem que ser falado. Fica com Deus e até o próximo. Tchau.